Olá, Fábio Moreira, biólogo, diretor técnico da Sinetrópicos Ambiental. Estou aqui de volta para a gente dar continuidade ao nosso projeto Papo Reto e Meio Ambiente. A gente estava conversando no último vídeo sobre as abelhas e agora estamos pegando o gancho aqui, dando continuidade à fala do professor Malaspina, que falava com a gente sobre a importância das abelhas e as ameaças que as abelhas estão sofrendo. Professor, pegando a bola novamente. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos problemas com as abelhas. E a abelha também, como qualquer outro animal, tem predadores, né? Então a abelha pode ser predada por tatu, pode ser predada por urso, e outros por pássaros e outros animais, né? Hoje nós temos alguns outros problemas que são mais complicados, que estão aparecendo agora, que são mais complicados para a sobrevivência das espécies de abelhas. E eu posso citar 3 aqui que estão bem complicadinhos, que a gente sabe hoje. O primeiro deles são as mudanças climáticas. A abelha é um bicho muito sensível à temperatura e umidade. Se você, às vezes ela chega a ter uma faixa de temperatura de sobrevivência de 2 graus. Se você aumentar 2 graus de temperatura naquele local, ela não suporta e morre. Se você diminuir 2 graus, a mesma coisa. A umidade é a mesma coisa. Então ela é acostumada, adaptada a uma certa umidade naquela região. Se aumenta muito a umidade, ela vai ter contaminação por fungo, por outros micro-organismos e acaba morrendo. Se você diminui muito a umidade, ela não vai ter problemas de coleta, vai ter problema de alguma coisa e acaba também morrendo, né? Então, elas são muito sensíveis. Então, qualquer mudança climática pode levar ao desaparecimento das espécies. A gente já teve vários casos que a gente sabe que as espécies estão desaparecendo por questões de mudança climática. O segundo fator que eu considero extremamente importante, e que aqui no Brasil a gente está vendo isso acentuadamente, é o desmatamento. As abelhas precisam das matas, precisam das plantas para sobreviver. E o que é que está acontecendo ultimamente? Nós estamos desmatando praticamente tudo. Onde elas fazem ninho? Nas matas, nas árvores. Onde elas coletam os seus alimentos? Nas matas, nas árvores. Se nós desmatamos e temos essas monoculturas, elas não têm onde fazer ninho e não têm de onde tirar o seu alimento, o pólen e o néctar. Então, muitas espécies vão desaparecer. Até agora a gente estava ainda meio que com a Amazônia intocada. Hoje a gente já está entrando na Amazônia, desmatando e queimando toda aquela Amazônia. Então nós vamos ter muitas espécies que estão ali na Amazônia que a gente nem conhece, nem sabe que existe e que vão desaparecer por questão do desmatamento e da queima feita mais ou menos ao acaso, sem planejamento, sem nada. Então esse é um grande problema e a gente já sabe de muitas espécies que desapareceram por conta desse desmatamento, porque é lá que elas fazem os seus ninhos, né? E o terceiro problema que nós temos, que também é um problema que bastante recente aqui no Brasil, já acontecia antes, mas assim mais acentuadamente começa a aparecer muito, a presença dos agrotóxicos. Aumentou muito as áreas de cultivo, né? Ao desmatamento, aumento das áreas de cultivo, e aí você tem o desequilíbrio da natureza. Quando você desequilibra, aumenta a quantidade de pragas, e aí para controlar essa quantidade de pragas que acaba destruindo as culturas todas, você tem que aumentar a quantidade de agrotóxico, de inseticida, para controlar essas pragas. Os inseticidas foram feitos para matar insetos. As abelhas são insetos. Infelizmente, elas acabam indo no pacote. Acabam morrendo também. Então, a partir do ano 2000, 2005, a gente viu uma mortalidade extremamente acentuada de abelhas no Brasil por conta
das aplicações de agrotóxico. Tá? É claro que a gente tem alguns agrotóxicos que matam mais as abelhas porque são mais usados, né? Mas não tem, infelizmente, a gente não tem hoje nenhum agrotóxico, digamos assim, amigável para as abelhas. Todos matam. Em maior ou menor grau, todos vão matar, né? Principalmente os inseticidas, que foram feitos para matar inseto, como eu já disse. Então, todos vão matar. Uns que são mais usados, em maior quantidade, que são mais tóxicos, vão matar mais, né? O que é que a gente tem relacionado a isso? Então, a gente tem algumas questões que são fundamentais. Todo mundo sabe que inseticida mata abelha, né? Mas a gente verifica, nós temos vários estudos desde 2005 para cá, meu grupo de estudo, nós trabalhamos com isso, a gente trabalha com ecotoxicologia de abelhas, a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo, né? Então, os estudos têm mostrado que as pessoas que usam, embora exista uma bula, embora exista recomendação, ninguém segue muito direito essa bula, essa recomendação. O pessoal tem usado muitos agrotóxicos indiscriminadamente, tem aplicado em locais que não deveriam aplicar, tem aplicado porque o agrotóxico, quando ele é liberado, ele tem uma receita, ele tem para determinada cultura, ele tem a determinada dosagem, ele tem tudo isso. Mas ninguém observa isso. Então as pessoas usam na hora errada, no dia errado, na quantidade errada, na forma de aplicação errada, e também muitos que são clandestinos, sem registro, outros que entram no Brasil via fronteiras de outros países. Então a gente tem uma série de problemas com os agrotóxicos e, evidentemente, isso acaba causando grandes mortalidades em grandes populações de abelha. Uma que a gente vê claramente, que são essas, a abelha africanizada, que são criadas pelos apicultores. Por que essa a gente vê? Porque elas estão nas colmeias e a gente vai lá e vê a colmeia morta. Então você tem ela lá dentro e vê a colmeia morta. Então você está vendo que a abelha morreu. Mas como essas abelhas estão nas matas, ao lado das culturas, se aquela ali que mora a colmeia inteira, as abelhas nativas que estão lá, as abelhas solitárias que estão fazendo ninho nessa mata, que vivem ali dentro da mata, vão morrer também, só que a gente não consegue contar, porque a gente não viu onde estão os ninhos, não sabe onde estão esses ninhos estão na mata. Mas se está matando aquela ali, se não tem mais borboleta, se não tem mais nada, a gente temos que concluir, né, sem mesmo observar, que essas abelhas estão morrendo. Por quê? Porque a gente observa que a colmeia que o apicultor tem lá, ele tem 300 colmeias, 200 colmeias, 100 colmeias, e que as 100 estão mortas, né? Então, é um fator extremamente importante que a gente tem que considerar. E para encerrar, vou dar um exemplo aqui, que os mais velhos, bastante curioso, que os mais velhos vão saber disso, os mais novos, os jovenzinhos, por favor, perguntem para os seus pais ou avós. Aquilo que a gente chama, que os estudiosos chamam de efeito para-brisa. O que é o efeito para-brisa? Aqui no Brasil, quem começou lá atrás, quando da época dos Fusquinhas, dos Fuscas, né? Aquele carro, que só tinha praticamente esse Fusca no Brasil, se você saísse na estrada e andasse 100 quilômetros, 200 quilômetros para fazer uma viagem, você precisava parar na estrada, principalmente se fosse à noite, você precisava parar na estrada ou levar um galão de água dentro para lavar o para-brisa, porque tinha tanto inseto que vinha contra a luz do carro e que batiam no para-brisa e morriam no para-brisa e sujava todo o para-brisa, principalmente de gordura, que você uma hora não ia conseguir enxergar mais, mesmo ligando
o limpador de para-brisa. Você não enxergava, precisava parar ou parar num posto quando tinha e lavar o para-brisa para poder seguir viagem. Eu pergunto hoje para vocês que andam por aí agora, não só 100, 200, 300 quilômetros, 1000 quilômetros, principalmente aqui no estado de São Paulo, ver quantas vezes vocês precisam parar ou quantas vezes vocês precisam lavar o para-brisa, né? Porque você não vê, é muito raro você ver um inseto morrendo, batendo no para-brisa. Então é isso que a gente chama de efeito para-brisa. Ou seja, nós não temos mais insetos, e aí não estou falando só de abelha, estou falando de uma grande variedade de insetos, né? Borboletas pequenas, besouros batendo no seu para-brisa e sujando o seu para-brisa. Então isso mostra quanto que a gente perdeu da biodiversidade desses insetos nesses últimos, digamos aí, 30 anos, 40 anos. Tá? É só a gente ler, estudar um pouquinho o que é o efeito para-brisa, que nós vamos ver o quanto isso está mudando o meio ambiente e eliminando espécies que são extremamente importantes, como as nossas queridas abelhas. Professor Malaspina, muito obrigado. As suas informações foram importantíssimas para a gente entender a importância das abelhas na nossa vida, né? E entender principalmente as abelhas sem ferrão, as nossas abelhas nativas, como elas são importantes, evoluíram com a nossa flora. É muito importante porque elas não só entram nas culturas como polinizadoras das culturas, mas elas também entram na polinização da nossa flora nativa, na recuperação das nossas florestas, etc. Importantíssimos preservá-las. Se você precisar de mais informações sobre abelhas, consulte a Sinantrópicos. Visite o nosso site www.sinantropicos.com.br. Até o próximo vídeo.